Olá, estamos aqui no Centro Britânico Escola de Idiomas de Guarulhos e também já foi uma livraria um dia, mas depois a gente fala disso. Agradecer então a Vera, ao Centro Britânico por nos receber. E eu estou aqui para começar mais um episódio do Conversa com o Autor, com meu amigo, autor César Magalhães Borges, autor pela Reformatório de Dicionírico, que saiu pelo selo Pasavento, depois Embrião, um livro de poemas, e o mais recente, Vida Granel, Crônicas de Supermercado. A gente vai falar um pouco de cada um desses livros, mas vamos falar também da trajetória do César. César, eu quero começar te agradecendo por aceitar esse convite, por bater um papo aqui comigo. É muito bom estar em Guarulhos para conversar contigo, porque afinal, para mim, você é um dos maiores poetas de Guarulhos. Não sei quantos tem, mas sei que tem muitos. Eu sei que assim, eu tenho 1,80 m e a maior parte eles são mais baixinhos mesmo. São mais baixinhos. O poeta que sempre me vem à cabeça quando eu penso na cidade de Guarulhos é o Castelo Hansen, que já nos deixou, mas que nem era de Guarulhos. Não era de Guarulhos, o Castelo ele era de Mauá. De Mauá. Esse sobrenome Hansen, né? Então a família dele veio da Dinamarca para o Brasil, né? Aí, mas o engraçado é isso, meu Castelo queria todo o direito, assim, ser aquele cara de alma europeia, que nada, eu nunca vi um sujeito todo brasileiro, tão arraigado ao Brasil quanto o Castelo. E gostava do boteco. Gostava de boteco, de cerveja, detestava a chuva, então assim, era um brasileiro perfeito. Uma figura interessante. Mas vamos falar um pouco de ti. César, você, cara, eu quando te conheci, já tem um bom tempo, né? Eu acho que mais, porque a gente se conheceu nos movimentos Sarau, eu nem tinha editora ainda. Foi. Agora me ocorreu, a editora tem 11 anos, e quando a gente fez o lançamento da editora na Martins Fontes, eu convidei para ser o mestre de cerimônia daquela apresentação da editora, que era o lançamento do meu livro, ou seja, a gente já se conhecia. Já. Para você ter uma ideia, naquela ocasião os papéis estavam invertidos, né? Eu te entrevistei, falando do Reminiscência. É verdade. Pois é, e aí assim, desde que eu te conheço, sei algumas coisas a teu respeito, o César é esse cara que tem uma vida profissional como professor, poeta, prosador também, tem livros de prosa com diversos livros publicados, que a gente também vai falar. Fã do rock inglês, dos Beatles. Sim. Os caras meio cabeludo, mas ao mesmo tempo também sempre muito sério, compromissado com as coisas que fez. Então a impressão que eu tenho quando olho para ti é que você nunca foi criança, você já nasceu assim. Fui criança. E aí eu queria começar te perguntando um pouco sobre isso. Primeiro, se você é nascido e criado em Guarulhos ou não, veio para cá depois, e queria que você contasse um pouco dessa tua infância, como é que foi, onde foi. Guarulhos é uma cidade de imigrantes, eu acho bom assim, né, sempre falar disso, porque raramente você conhece alguém cuja família é guarulhense centenária, sabe? Então Guarulhos sempre foi uma terra assim, de oportunidade. Minha família veio do sul de Minas para cá, de Muzambinho. E eu nasci aqui, mas eu considero que uma parte da minha alma é mineira, porque eu ouvi as histórias de Minas, eu cresci com o sotaque de Minas. Família lá? Família lá, eu tenho família lá ainda hoje, né? Então tudo assim muito... Minas é muito presente na minha vida, embora eu tenha nascido em Guarulhos e nunca tenha morado em outra cidade. Conheço outras cidades assim como turista, por ter ficado talvez um tempo maior, algumas semanas em outras cidades, mas morar sempre foi aqui. A minha infância foi em Guarulhos, e assim, eu gosto também de falar isso, né? Guarulhos, você pode definir a história de Guarulhos de antes do aeroporto e depois do aeroporto. Porque antes do aeroporto era uma cidade pequena, cidade dormitório, né? Industrial, muito industrial. Né? E aí, assim, com isso nós tínhamos o quê? Né? Eu morava em Rua de Terra, poucos metros daqui, que é aqui no centro de Guarulhos, né? Poucos quilômetros daqui, ruas de terra, água puxada de poço, né?
Então, minha infância foi assim, ruas de terra, campinhos de terrão para jogar futebol, peão de sela, bolinha de gude. Isso com certeza devia ter mais aqui do que até em São Paulo. Eu ainda cresci na Zona Norte, ainda tinha isso. Uhum. Mas aqui tinha essa coisa, apesar de estar ali coladinho com São Paulo, Era outro mundo. Outra cidade. Era outra atmosfera, exatamente, outra cidade mesmo. Tanto é assim, tinha alguns parentes que moravam em Campinas. Eles vinham para Guarulhos tirando um belo sarro da gente, assim, se a gente estivesse num atraso enorme. E Campinas já era uma cidade assim, que era a capital do interior, chamando dessa forma, né? Cheia de edifícios, né? Já era uma metrópole no interior e Guarulhos ainda, você olhava para o centro de Guarulhos, você via 3 edifícios, mais nada. Por outro lado, a impressão que eu tenho, tem um primo que mora aqui ainda, vive aqui, então a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu vinha muito pra cá também. A gente ia ver uns shows ali no Florestan, Espaço Florestan, Fernandes. Sim, próximo daqui, perto do Colégio Conselheiro Crispiniano. Sim, alguns festivais de música que rolaram aqui em Guarulhos. Mas fora isso, era uma coisa que ele reclamava, é que com tudo isso que você disse, de ser uma cidade dormitório, de ter muitas indústrias, o pessoal, né, uma cidade de movimento de trabalho mesmo, sempre rolou muito pouco o movimento cultural. Sim, eu acho até assim, você mencionou o Castelo, e foi muito bom você ter falado do Castelo logo de início, porque o Castelo tem a ver com a nascente do movimento literário em Guarulhos. Então, era o que? Final da década de 70, Castelo Hansen, Isabel Gorazalian, Ângelo Macedo, Edinaldo Couto, é ruim ficar falando nome que a gente sempre acaba esquecendo alguém, né? Ibrahim Cury, Valdemir Villanova, todo esse pessoal, eles se uniram para fazer um movimento de poesia, que chamava Grupo Literário Letra Viva, e eles faziam os recitais de poesia. Eu era um adolescente nessa época, quando foi na virada da década de 80, 82 para 83, foi que eu conheci o grupo. E aí a minha vida como escritor, comecei a me desengavetar como poeta a partir dos recitais do Letra Viva. Legal, você vê que, ainda que fosse pequeno, mas gerou um movimento. Gerou um movimento. Eles foram assim, muito dedicados, muito empenhados. Eles tinham assim, uma alma muito democrática, muito aberta, né? Que tem os dois lados, né? Por um lado, assim, todo mundo que chegava era poeta, tudo era arte, tudo era bom, sei lá. E por outro, assim, o outro lado era esse, né? Por tudo ser arte, então é claro, você não tinha uma linha, né, de trabalho, não tinha assim uma identidade. A identidade talvez fosse essa, né? Ser extremamente aberto a tudo que viesse. Uma primeira camada festiva e algumas pessoas ali num movimento mais sério, já com fazer literário. Com fazer literário, de buscar uma linguagem de literatura, que eu acho isso importante, né? Senão você não faz literatura. Eu me lembro que você falou agora desse pessoal, desse movimento, uma coisa que assim, vagamente me vem à lembrança agora, mas também era um contestador, cobrando esses movimentos culturais, esses espaços de cultura, brigando lá na frente da Câmara Municipal de Guarulhos, requisitando espaço. Sim, isso foi muito forte, né? O Letra Viva tem uma participação importante nisso, né? De cobrar mesmo do poder público, né? O que é o poder público? Na verdade, né, somos todos cidadãos pagando impostos, né? E o poder público tem, né, como missão exatamente oferecer espaços de cultura que não oferecia. E aí a briga era essa, peraí, onde estão os espaços de cultura? Por que não se pode usar, por exemplo, no auditório da biblioteca para fazer um recital? Aí era tudo aquele negócio, faz requisição, mas não sei o que, ofício. E aí você falou, né, jovem, conheceu esse movimento, foi ali que você começou a mostrar ali os primeiros trabalhos, e como é que foi? Quando é que foi que você passou a se interessar assim, por escrever mesmo, por ler primeiro, claro, porque acho que todo escritor passa primeiro por essa experiência da leitura, senão não faz sentido. Quando foi que você começou, você teve incentivo em casa, veio da rua, a ler e depois a cometer os seus poemas, assim, quando que se deu? Então, começando pela história familiar. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. A minha mãe, alguns anos depois, entrou no segundo casamento, então assim, eu tenho um irmão mais velho do primeiro casamento da minha mãe e 3 irmãs mais novas do segundo.
meu pai talvez fosse a pessoa, né, que conseguiria me dar esse tipo de incentivo, embora toda a família fosse muito simples, né? Como eu te falei, a família veio, né, do sul de Minas para cá para trabalhar em construção civil, né? Então, assim, meu pai era um sujeito que, famoso, né, tocava violão de ouvido, pintava, né? Mas, assim, era um homem que trabalhava em construção civil, né? Então, assim, ele certamente me incentivaria muito aos estudos, essa coisa toda, mas não viveu para isso, né? Minha mãe guardou alguns desses valores. Com ela, incentivava muito que a gente estudasse, mas também uma mulher muito simples, né? Uma mulher que não tinha estudado, que não conhecia literatura, nada. Então a coisa assim foi meio que sendo conquistada na base da admiração pelo trabalho de outras pessoas, né? Eu começo dizendo que a minha primeira inspiração, que eu acho que tem muito a ver com a poesia, é a música popular, né? Então, o rádio. Minha mãe ouvia rádio. E o rádio daquela época era muito mais rádio AM. Né? Depois, se você quiser, até falar um poeminha sobre o rádio. Tinha muito da programação do rádio AM, só que a rádio AM, ela era uma rádio também mais democrática, porque você escutava, sei lá, desde Amado Batista, né, até mesmo os Beatles, que a gente mencionou aqui, Chico Buarque, né? Eu já ouvi muito Chico Buarque na rádio AM, né? Que hoje é uma coisa um pouco impensável, né? A gente mal escuta Chico Buarque em algumas FMs, né? Então, quanto mais. E naquela época não, né? Eu lembro que, apesar de você tocar, né, de gerir o Zeppelin, tocar na rádio, né? Então, sabe assim, e tá ali, e ouvindo essas coisas. E aí eu me lembro que a já falida, né, a extinta Rede Tupi, tentou reeditar nos festivais da década de 60, no final da década de 70. Aí eu vi Walter Franco, vi, né, o próprio Caetano chegou a participar dessa edição do festival, eu vi o Luiz Melodia, né? Então assim, quando eu vi esse pessoal, Cleiton e Credir surgindo também, quando eu vi esse pessoal, eu falei, caramba, isso é legal, né? Eu tentei fazer letras de música. Isso é um menino? Menino, com 14, 15 anos de idade, né? Tentei fazer letras de música. Só que aí a gente estava até brincando um pouquinho antes de começar o papo, né? Até hoje, né? Eu não toco instrumento musical, não, só toco cobrador e campainha, né? Eu falei, caramba, né? Como é que eu vou fazer com isso aqui que deveria ser uma letra de canção, só que eu não tenho a canção, né? Aí eu olhava para a letra e comecei a perceber que a letra da canção é uma forma de poesia. Por mais que a gente, claro, né? Letra de canção é uma arte, um poema é outra arte, mas há muitos pontos em que as coisas conversam. Eu comecei a perceber isso. E aí fui cada vez mais também mergulhando na poesia. Eu lembro que tios meus, né, irmãos do meu pai, começaram a me presentear com livros quando notaram o meu interesse. Então, um dos meus tios, ele me deu logo uma seleta em prosa e verso do Manuel Bandeira. E até hoje o Manuel Bandeira é um dos meus guias espirituais assim, na poesia. E aí foi, né? De Bandeira você vai para Drummond, você vai para Mário de Andrade, você vai para o Oswald, e aí você vai, né? Assim como diria o Ezra Pound, né? Você vai fazendo o teu pai Deuma, né? Você vai começando a eleger ali a tua, vamos dizer assim, o teu cardápio, né? De escritores, né? Porque será impossível ler tudo de todas as literaturas, então você tem que ir fazendo algumas escolhas mesmo. E aí comecei, né, tive a felicidade de cair logo com o livro do Bandeira nas mãos, né, que já foi me dando um caminho assim, bacana de poesia. E isso sozinho, por conta própria? Por conta própria, né, sendo presenteado, né, no caso por esse meu tio, né, um outro tio meu também era meu padrinho de batismo, né, quando ele notou meu interesse também. Dá livro. Dá livro. Ele sempre me presenteava com livros também, foi isso. Assim. Foi descobrindo as coisas que te agradavam. Isso. E construindo aí a tua família literária. Minha família literária, eu gosto de ter. Interessante. E daí para frente aí também rabiscando ali o seu. Sim, rabiscando, sim. As crônicas foram muito importantes nesse período também. Eu me lembro de ter lido muito Fernando Sabino. Gostava muito de alguns quadros que o Chico Anísio apresentava na televisão. É engraçado, né? Você vê assim, algumas coisas surgindo como se fossem, né, palavras novas, tal, mas a tal da stand-up comedy, né, o Chico Anísio já fazia. Ele já fazia aquilo e tal, né? E o texto do Chico Anísio era muito, que ele apresentava assim, falando, tal. E depois você cai, né, para Stanislau Ponte Preta, né, umas coisas assim que você
Você vai vendo assim, porque o que tem a crônica de legal e que também dialoga com a poesia, principalmente com a poesia que eu escrevo, né? O traço do cotidiano, sabe? Essa coisa assim, que a crônica tem, né? De trazer um retrato do dia, né? De trazer o sabor de rua, a linguagem da rua, eu acho que isso é muito importante para a literatura. Senão a literatura ela vai se elitizando, se distanciando mais das pessoas, né? Ficando intelectual demais, e eu acho que isso não é bom para a literatura. Né? A literatura ela precisa pulsar, ela precisa estar na rua. É assim que você classifica a sua poesia, o cotidiano, traços do cotidiano? Eu acho que isso não seria errado, não, sabe? Eu sempre vejo muito inserido no cotidiano mesmo, dia a dia. Olha o avião passando aqui, ó. Nós estamos... mais cotidiano que isso, ainda mais igual. Testinho, já pronto, da ponta de descer, né? E aí, depois disso tudo, do jovem César ali descobrindo este mundo, né, da literatura, da poesia, e aí vou chamar tudo isso letra de música, enfim, eu também acredito muito nisso. Eu acho que a poesia e a letra de música dialogam muito, e a crônica também, como você bem colocou. Aí eu sei que agora você está recentemente aposentado de uma carreira longa como professor, né? E você é um cara jovem, então você aposentou cedo, é sinal de que você também começou muito cedo nisso. E isso quando se deu como e por quê? Assim, você escolheu ou ser professor num país tão difícil de cumprir tal tarefa? O engraçado é o seguinte, eu fui mordido, né, pelo bichinho do socialismo com uns 16 anos de idade. Eu era ainda ditadura militar, era o final do regime, né, mas ainda havia. E aí eu me lembro assim, que eu tive um casal de professores de história. Hoje em dia a gente precisa explicar como é que é um casal de professores de história, porque era o professor Marcos e a professora Olga. E aí, assim, os dois, né, lecionando no mesmo colégio, eu tive oportunidade de ter um semestre com um e depois outro semestre com outro. E eles eram, assim, né, fundadores de partido, de esquerda, eles tinham uma atuação grande e tudo mais. E eu me lembro, assim, que era para fazer, sabe, essas feiras de colégio, feira cultural, não sei o quê. Eles gostavam de mim e pediram para fazer uma apresentação da imprensa operária no Brasil. Fui ler, e aí quando você começa, ainda mais, né, com 15, 16 anos de idade, você é impressionável, né? Você é impactado de uma força muito maior para aquilo que você lê. Então, eu saquei ali na hora, falei, caramba, né, assim, a gente vive num país muito pobre, né? A gente vive num país muito desigual. E você tem algumas poucas atividades que você pode fazer que sejam transformadoras, né? Eu acho que a educação é uma forma de transformação social. Eu acho que a arte é uma forma de transformação social. Uma religião bem orientada, né, seria uma forma também. A política, a filosofia. Falei, bom, o que eu me sentia mais inclinado? Eu me sentia mais inclinado para a literatura, né? Mas não dá para sobreviver de literatura no Brasil. Ainda hoje não dá. E muito menos ali na década de 80. E aí foi que eu falei assim, bom, eu acho que o magistério me permitiria estar muito perto da literatura. Então foi isso que me fez, assim, sabe, ir para a literatura, para o magistério. Tentei primeiro história, acredite, né? Aí eu não passei na USP, assim, por 2 pontinhos, né? Aí acabei fazendo letras, porque é uma área de possibilidade. E, assim, fui um aluno, entre aspas, assim, meio prodígio, entre 17 anos de faculdade. 4 anos de faculdade, com 21 para formar, e com 22 para o terceiro, muito bom. Na faculdade, eu fui convidado a ser professor. Então, com 22 anos de idade, eu já comecei minha carreira como professor universitário. Como universitário? Universitário. Com 22 anos de idade. Você era o mais jovem da turma que você estava lá. Pior, cara, eu entrava em sala de aula, eu lembro que eu comecei com o tal do inglês instrumental. Estamos no Centro Britânico, né, com o inglês instrumental. Eu fui um dos primeiros no Brasil a entrar nesse programa, que era um programa da PUC, que eles chamavam de ESP, English for Specific Purpose, né? Então era um famoso inglês instrumental. E eu comecei a trabalhar com turmas de análise de sistemas. O primeiro dia que fui dar aula na faculdade, turma de análise de sistemas,
A pessoa olhava para mim e achava que era trote. Já cabeludo, camiseta larga, aquele negócio todo, meus caras olhavam para mim. Ah, tá, chama lá o professor, tá bom, não sei o que, não sei o que. E eu ali, né, apresentando o programa e tal, até que passa, chamava Bedel, né, aqueles camaradas que ficavam nos corredores ali, trabalhando pela universidade, até que passa, mestre, está precisando de alguma coisa? Não, está tudo certo. Ih, é verdade, é professor mesmo, né? Pegaram o caderno e começaram a tomar nota de tudo. E aí, então, desde o início você não sabia, dando aula na universidade, dando aula para E aí, é claro, né, você começa assim, você começa com poucas aulas. Então, eu fui professor do Estado também, fui professor de escola de idiomas. Mas você chegou a dar aula fora para ensino médio? Sim. Peguei os pequenininhos do ensino fundamental, não primeira, segunda linha, não. Mas assim, do que era a antiga quinta série, na atual sexto ano para frente, eu peguei todas as turmas. Porque você encerrou sua carreira aqui na faculdade? Aqui na Universidade de Guarulhos. Foi em 2016, depois de 30 anos em sala de aula. 30 anos em sala de aula. E você acha que cumpriu bem essa função? Eu acho assim que... Não se arrepende da escolha? Não, de forma alguma. A sala de aula me ensinou muito, né? Eu acho que é interessante usar esse verbo, né? Porque assim, você pode dizer, olha, eu ensinei muito em sala de aula. Não, a sala de aula me ensinou muito também, né? Então assim, eu aprendi muito em sala de aula, não me arrependo de forma alguma. Eu acho que muito do que eu sou como ser humano, eu devo, né, uma grande parte disso ao que eu fiz em sala de aula. Não me arrependo. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, né? Você faz amigos, né? Você tem alunos quando os alunos estão na sala de aula com você nessa condição, né? Eles são seus alunos. Depois que isso acaba, né? Nossa, eu tenho inúmeros amigos hoje que foram meus alunos. Isso é legal. Eu assim, tenho uma certeza, né? Certeza não dá para dizer, mas tenho essa impressão de que você realmente deve ter sido um professor legal de ter aula. Eu gostaria de ter aulas com você. Me passa essa impressão, sabe? Olha, assim, uma das coisas, eu procurava diversificar, né? Não dar aquela aula muito tradicional, né? Uma coisa que eu busco, né? Assim, a gente sentir, pô, aluno... eu fui aluno também, né? Sempre estudei à noite, desde os 10 anos de idade eu estudei à noite, né? E aí, assim, eu sei como é que o aluno vai para a faculdade. Pô, o cara trabalhou o dia inteiro, ele vai cansado. Aí se você chegar lá daquela aula teórica, aquela aula tradicional, o cara dorme, ele não se sente motivado. Eu procurava dinamizar um pouco a aula, tudo, usar de muito humor em sala de aula também. Eu acho que o humor é uma quebra de jeito, é uma quebra de pontes, né, tal, que eu acho que é bacana a gente se ter, né? E aí, assim, então, modéstia à parte, assim, os alunos gostaram, né? Eu acho que por isso que esse vínculo de amizade permaneceu com o campus. Bom, e você também, eu falei aqui, te convidei para fazer aquela apresentação da editora. Recentemente te convidei para apresentar o sarau na festa de 11 anos da editora. Já fizemos eventos juntos aqui, né? Algumas apresentações sobre os teus livros, outras coisas, e sempre te vejo como aquele cara que tem o dom da oratória. Eu acho que você tem esse comando, assim, de que você não precisa ficar pedindo para as pessoas prestarem atenção, você se coloca ali e chama a atenção e consegue conduzir muito bem, prender a atenção das pessoas. Então, acho que você é uma baita figura, assim, um apresentador, assim, sabe? E aí a sala de aula também contribuiu para isso, mas aquele menino que você estava contando aqui, toda aquela história, também já era esse falante? Nossa, eu lembro que os primeiros recitais lá do Letra Viva, eu ia apresentar com uma folhinha de sulfite na mão e tremendo para verde mesmo, assim, né? Muito tímido, né? Se bobeasse eu até subia a folha para cobrir o rosto, né? Então, assim, muito tímido. Então, a sala de aula me deu muito isso. E eu lembro que o curso da faculdade também me deu muito isso, porque eu fiz licenciatura e bacharelado, né? Então, o que é a licenciatura? A licenciatura são aquelas disciplinas que vão... Eu fiz também. Você fez também. Licenciatura. Então, são as disciplinas para a formação do professor. E o bacharelado eram disciplinas assim, complementares da área de letras, que no meu caso foi o quê? Teatro,
história da arte. Então fiz assim algumas disciplinas. O curso de teatro, eu lembro assim que uma parte do curso era leitura dramática. Esse tipo de coisa eu senti que foi me soltando, sabe? O uso adequado da voz, a respiração, né? Depois, assim, é engraçado isso. Isso devia ser incorporado na licenciatura, né? Eu acho. Porque a gente tem lá a metodologia, fundamentos da educação, um monte de coisa que, como você disse, te prepara para dar aula, mas nada que te prepare, assim, tem fonética e tal, mas nada que te prepare para se colocar diante dos alunos e fazer mesmo uma apresentação. Como eu acho assim, né? Tirarem do curso de Direito a aula de oratória. Tinha de ter oratória no curso de Direito. Deveria fazer parte da preparação. Né? E o teatro é bom, assim, acho que para qualquer profissão que a pessoa precise falar em público. Desde aspectos da respiração, do uso adequado da voz, até outras coisas, né? É engraçado isso, a gente tem algumas intuições. Né? Eu me lembro que aquele começo, com o papel na mão, aquilo me prendia demais como poeta, para falar. E eu comecei a falar assim, não, a gente tem que ser mais ou menos, de novo a música, tem que ser mais ou menos como cantor. O cantor não está cantando com papel. Ele faz uma performance, a gente tinha de fazer essa performance também. Aí, assim, décadas mais tarde, já estava nisso há muito tempo, peguei um livro de um suíço chamado Paul Zumthor nas mãos. Né? Esse Paul Zumthor, ele é um especialista mesmo daquilo que ele mesmo chama de literatura, entre aspas, oral. Então ele pega lá os trovadores, os aedos, né? Os provençais da Idade Média e chega até o Brasil, o suíço. Ele veio pesquisar aqui no Brasil ao cordel, ao repente e tal. Ele faz uma tremenda pesquisa assim, sobre a poesia oral e ele fala isso. Ele fala assim, que toda vez que você faz uma leitura pública, a autoridade vem do papel que você está lendo. E toda vez que você fala decor, né, cor sendo a raiz da palavra coração, a autoridade está em você, está dentro de você. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Até para credibilidade diante do próprio público. Exato. Aí eu sentia também isso como professor. Se você está ali, dando aula, olhando a sua fichinha, olhando o livro, é uma coisa. Quando você chega com a aula bem preparado e você fala diretamente com o aluno, ele sabe, assim, assimila muito mais, tem em você muito mais assim, confiança, né? E se você tivesse simplesmente apoiado no que você está lendo, você tem muita facilidade depois. Tem. Quer dizer, os meus banhos são bons. Você treina? Eu treino. Precisa treinar. Se você não treina, porque a memória ela também traz coisa. E você faz isso como eu sei que eu vejo você declamando os seus poemas. Você, além do poema na ponta da língua, tem toda uma expressão corporal. Tem. Que não chega a ser exagerado, que é muito bom, porque afinal você não está interpretando uma peça, você está ali declamando. Não sou um ator, né? Mas enfim, você tem essa postura, né? Do trabalho também de corpo. Porque é assim um complemento, né? Ainda mais assim, você é Nocelli, né? Tá. Os meus sobrenomes, os dois são portugueses, Magalhães e Borges. Mas as mulheres da família, né, minha avó, tá, tiveram descendência italiana. Então acho que algo do falar com as mãos ficou comigo também, sabe? Assim, um pouco natural. A gente usa o gesto como uma extensão da voz. Né? César, vamos falar um pouco dos livros. Nós temos os 3 aqui que nós fizemos juntos, sim, mas eu sei que além desses, você tem tantos outros. Quantos livros são até agora? São 11 publicações até hoje. 11 publicações. A primeira, você lembra em que ano? 1985, um livro chamado Passagem, poemas, totalmente feito na máquina de escrever. Né? Eu lembro até que eu peguei uma máquina, estamos sem patrocínio aqui, mas vou falar, né? Uma máquina da IBM, né? Porque o que acontece? Você pegava aquelas máquinas antigas da Olivetti, elas eram máquinas manuais, com, né, metade da fita preta, metade vermelha, fita de nylon. E essas máquinas da IBM, elas tinham a fita de propietileno, né? O que significava isso? Você usava a fita uma vez só. Né? E o tipo, ele ficava a tinta integralmente no papel. Então isso te dava uma qualidade de impressão depois, seja numa copiadora ou em que fosse, né? E foi aí que, assim, eu pertenço à primeira geração de poesia offset no Brasil. A gente tinha acabado de passar pela poesia mimeógrafa, não sei o que lá, e eu pertenço a essa turma que ia rodar o livro no offset de fundo de quintal, literalmente. Isso foi em 85, o primeiro livro chamado Passagem. Você fez datilografia?
fiz datilografia, até hoje sou um bom Eu digitador. também, eu vejo minhas filhas digitando, não digitam rápido, mas com 2 dedos. Eu ainda... Você faz com todos também. De todos. Você passou por aquela caixinha que eles cobriam o teclado na caixinha e você não podia olhar para o teclado. Você tinha... E a prova final tinha que ter tantos toques por minuto. As margens bater. Isso, tudo certinho. O teste final eu fiz na máquina elétrica. E dava um nervoso maior. Porque você tocasse a mais, ela mentia. Bom, e aí 11 livros, contando esses aqui. Contando esses. Tem um deles, inclusive, que eu me lembro e que me chamou muita atenção, que tem, além do livro, um CD com você. Isso. Declamando os poemas. Foi quando assim, nós tivemos o nosso primeiro contato com o Jamir, com o pessoal lá do Sena Norte, né? Foi, é verdade. Que eu estava lançando esse livro. Eu lembro até que a gente te entreguei. Esse foi o lançamento, né? Já com os primeiros sócios da Reformatória, você estava lá junto com eu. E você estava com músicos no palco. Foi um lançamento muito legal. Músicos que, inclusive, tinham boa parte deles participado do CD, porque a ideia ali era o quê? Né? Trazer a poesia para esse universo da oralidade. Né? E você declamava os poemas, mas também tinha alguns ali que você cantava. Sim, tinha. Porque aí também tem uma coisa, né? Uma coisa é cantar, né? Eu cantava nesse lançamento também, e outra coisa é você entoar, né? Então, assim, usar muitas vezes o ritmo da voz sem necessariamente cantar, mas como palavra entoada, né? E outra coisa é você cantar propriamente uma canção, né? Com toda a melodia, direitinho. Né? E o CD tem, né, as duas coisas. E está muito bem feito, e você tem conhecimento de notas musicais, tom. Assim, eu sou bem guiado pelo ouvido. De ouvido, assim como teu pai no violão. Exatamente, exato. Bom, então assim, eu sou bem guiado de ouvido. Então eu percebo, por exemplo, nas tonalidades. Né? Isso eu percebo. Mas assim, não tenho conhecimento teórico para falar, olha, vamos transportar isso para Fá que vai ficar melhor. Isso eu não sei fazer. Um músico de verdade faz. Né? Sim. Mas olha, ficou muito bom, deu tudo certo. E eu me lembro que eu ouvi o CD, porque na época que você lançou o livro, o carro tinha o CD, então eu fui para casa ouvindo os poemas, depois eu li o livro e depois eu fiz a experiência de acompanhá-los. O que é muito legal, porque aí você tem a possibilidade como leitor, que é algo sempre muito difícil, de fazer a leitura no mesmo ritmo, né, do autor, assim, que a gente nunca faz, independente da pontuação, cada um tem ali o seu ritmo, a sua voz, né? E quando você tem a possibilidade de ouvir, aí você entra na leitura e a coisa fica legal, assim. Eu quero aproveitar, Marcelo, dizer assim que agora, em dezembro de 2023, eu coloquei o livro no Spotify, nessas plataformas todas aí de música, né? Não sei falar todas, mas assim, todas essas plataformas de música, eu sei que tem Amazon, que tem o próprio YouTube, tem todas as plataformas lá, né? Então agora dá para baixar seria o CD, né? Dá para baixar pelo Spotify, fazer sua playlist e escutar. Qual que é o nome desse livro? É Verso em Voz. Verso em Voz, Tá, então 11 livros. Aí esse aqui é o primeiro que a gente fez junto, o Sonírico, Prosa, Poesia e Riso. É um livro bastante particular, bastante legal, tá aqui a nossa orelha de Van Gogh solta. Isso. E é um livro que, assim, além dos teus textos, tem algumas ilustrações também. Do Fausto Bergossi. Do Fausto. E aí, na época que a gente conversou sobre esse livro, eu falei, pô, difícil definir exatamente, né, gênero, público, né? Na minha cabeça, ele é, claro, um livro de ficção, mas que mistura prosa e poesia, o riso, porque tem, claro, alguns motes, né, bastante interessantes para o humor. Sim. E aí eu sentia, você já veio com essa capa pronta, assim, né, do ilustrador, e aí entendi todo o projeto, mas não conseguia classificar muito, se eu não encaixava. E aí eu falei para você, a Reformatória já estava bem no começo, é um livro de 2016, e aí eu falei, César, eu acho que eu
estou com um novo selo com outras publicações, acho que esse livro caberia lá. E eu imediatamente pensei nele como um livro com um público mais jovem. E até hoje ainda penso que ele é um livro que poderia muito bem estar adotado em salas de aula. Talvez nos dias de hoje é difícil, porque tem aquele texto que você fala da maconha. Né? Mas assim, eu até hoje assim, não classifiquei bem. Não sei se foi um erro, um acerto meu, de falar, não, acho que não está na linha editorial da Reformatória, está vamos para Pasavente, você também não era um problema isso, né? Mas assim, eu sempre acho, cara, e falo isso para todo mundo, e acredito mesmo que é um livro muito legal para um público mais jovem, para um público adolescente, para pós-adolescente. Do adolescente para o jovem adulto. Sim, exato. E assim, eu sei que você está sempre na sala de aula, então você tem até mais facilidade que eu com isso. Mas é um livro que assim, eu falo para as pessoas e mostro para tudo quanto é professor, sabe? Eu falo, pô, é um livro que tinha espaço, tem espaço para discutir vários assuntos na sala de aula, música, drogas, um monte de coisa. Você falou, né, o texto Noronha e o Pé de Maconha, né? Sim, Noronha e o Pé de Maconha. É uma paródia da história do João e o Pé de Feijão, né? Então, assim, uma paródia e tal. Eu acho inocente, para falar a verdade. Mas hoje em dia se discute tanto. Exato. E a gente está com isso parado entre o Supremo e o Senado, né? Assim, uma questão. E seria salutar você poder falar desse assunto, né, bem em uma sala de aula. Só um minuto, vocês querem passar? Desculpa, sim. Pode passar. Pode passar. Ou vocês esperam mais umas 5 horinhas. Vocês não sabem. É melhor que agora. Tudo bem? Tudo bom? Tudo legal. E vocês, está bem? Tô bem. Legal. Bye bye, Alan. See you next week. I don't. Pois então, tem tudo isso, né? E assim, acho que tem texto aqui muito bom para se discutir vários assuntos. Tá aqui, né? O livro está aí disponível ainda para quem quiser conhecer. Está em tempo livre, não tem prazo de validade. Não tem. Depois dele a gente vem para um livro aí, o César Poeta, que eu não vou dizer que é o teu carro-chefe. Mas porque eu assim, te vejo, você me lembra o César, eu sempre penso nessa caixinha da poesia, quando eu estou me referindo aos autores, assim, na editora, publicando lá os poetas, fulano. É um projeto também, assim, bastante interessante de todos os pontos de vista, da maneira como você o construiu. Se você quiser falar um pouquinho, explicar um pouco do livro, você vai fazer isso muito melhor que eu, dessa relação com a vida, né? Também aqui com alguns poemas visuais, que é uma coisa que eu sei que você gosta também, e que é bem legal. Embrião foi um projeto muito legal de fazer, porque quando você chegou com o livro, com a ideia, a gente não tinha capa, Isso. E aí a gente estava pesquisando capa, e eu falei, eu tinha conhecido recente o Carlinhos Miller, ilustrador, trabalhou no Estadão e tal, e aí falei pro Carlinhos, uma ideia assim. E aí ele fez a tela, né, pintou, e essa capa é uma tela, uma obra de arte do Carlinhos Miller, que, se não me falha a memória, está na tua casa, inclusive. Não, ainda não. Ah, não? Não, ainda não fui buscar. Mas enfim, queria que você falasse um pouquinho desse livro. Então, o Embrião, ele foi o meu 9º livro. E aí a primeira relação que eu fiz na cabeça foi isso, né? 9, número 9. Né? 9 é o número de meses de uma gravidez, né? De uma gestação. Então, e aí eu fiquei pensando muito nisso, quantas semanas, né, uma gestação? 37, 38, 40. Né? Acho que no limite ali 40. Falei, seria bacana então fazer um livro com 40 poemas, né? Pensando, né, nessas semanas de gestação e tudo mais, mas também fazer um livro com uma proposta diferente. Né? E qual seria essa proposta diferente? Você já ouviu falar dessas terapias, né, que a pessoa faz uma regressão, um processo de hipnose e tal, e a pessoa muitas vezes assim descobre coisas, né, se cura de traumas, né, que ficaram lá na infância, revivendo aquilo por essa regressão.
falei, pô, seria bacana fazer uma regressão lírica, né? Então pegar alguém que é nesse estado, assim, né, já, né, no fim de vida, então assim, pensar em alguém que está no limiar, né, da sua vida madura, né, para o seu não mais ser nessa vida, né, e que a pessoa começasse a relembrar, então, né, assim, a sua vida madura, a sua vida adulta, a sua juventude, a sua adolescência, né, a sua infância, até voltar ao embrião. Então o livro ele tem esse retrocesso, essa regressão lírica, né, que ele vem, né, começa numa discussão, né, sobre a morte, né, até tem aquele poema que está no segundo poema aqui, que eu falo se a minha encomenda, né, como é que eu quero que o maquiador na funerária me trate. Então, esse é o quadro? Sim. Então, aí assim, e aí o livro vai, né, fazendo esse retrocesso, ele vai, né, fazendo essa regressão, e aí a gente resolveu, né, Marcelo, assim, fazer isso também na numeração do livro. Sim. Tá? O primeiro poema aqui está na página 105, e na medida em que a gente vai lendo, a numeração vai retrocedendo. Decrescente. Você começa pela última página, ou pela morte, e volta até o nascimento, ainda que no final tem um bônus track, que são as páginas. Isso, tem. Porque, né, teve um poema, esse poema visual, né, que você mostrou, do muro, né, eu quis fazer um apêndice dele, porque ele foi feito um sistema de colagem, né? Eu recriei vários cartazes antigos, né, que tinham dos lambilames, né, tal, que o pessoal colocava, principalmente muro de construção, né, sabe, você está reformando o prédio, os caras vão lá e o lambilame. Aí assim, eu quis fazer assim, e aí como foi feita uma colagem, porque a ideia era é engraçado isso, você vai fazendo um trabalho de escavação, você vai descobrindo o quê? Né? Traços de civilizações passadas. Se você pudesse, né, tirar um lambi-lambi de cima do outro e ver, né, o que está embaixo, você também vai fazer o quê? Né? Assim, um trabalho de recuperação de uma memória, de um tempo. Então, poxa, né, eu lembro de ter lambi-lambi do Circo Orlando Orfei, né? Ou da Chic fazendo aqueles shows de black music, isso, chic show. Sei muitos. E aí assim, eu comecei a recriar então isso na cabeça, só que aí no poema eu queria que fosse assim, né? Um arrancado de cima do outro, então você só vê fragmentos desses cartazes. Né? Aí eu quis colocar aqui como um apêndice os cartazes inteiros, se alguém quisesse depois brincar, né? Falar, então o que está aqui, né, no poema? Foi muito legal, deu um trabalho lá na gráfica. Eu lembro disso. Quantas revisões? Mas ficou um trabalho legal. Eu lembro até que nós fomos atrás de um livro do Augusto de Campos, né? Que por coincidência depois a gente descobriu que foi rodado aqui numa gráfica de Guarulhos, mas que ele usava esse tipo de inserção, esse tipo de coisa. Né? Deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui. Mas enfim, legal, é um livro de poesia que está ali nos meus queridos, tanto pelo conteúdo quanto por toda a história da produção, que isso também para mim é legal, sabe? Porque você, além de editor, você tem uma história de vida dentro de gráfica. Sim, e aí cada projeto é muito particular, cada um. Então eu tenho história muitos com todos. Bom, e aí, o mais recente que... Esse aqui é de quando, hein, Sérgio? 2019. Rapaz, está muito tempo sem publicar um livro. Eu estou na seca, estou muito afim de fazer logo. Né? Bom, aí vem aqui o César na prosa, né, com a crônica, que é um gênero que você falou aqui que para ti é bem relevante e tal. Crônicas de supermercado, Vida Granel. A capinha também foi... É de quem é a capa? A capa é de Laís Lacerda. Sim, que você também já me apresentou a capa, que brinca um pouco aqui. Com o papel craft, né? Com um saquinho de supermercado. Quem é mais novo não vai saber, mas antigamente o supermercado era em saco de papel, não era só papel. Era papel craft e que vai voltar. Né? Vai voltar. E também brinca um pouco, sempre achei, com o quadro, né, da Tarsila, assim, das pessoas e tal. Foi uma inspiração. Um pouquinho do Vida Granel para nós. Então, o Vida Granel foi assim. Eu fui convidado em 2008 para escrever para uma revista chamada Super Hiper, que ainda circula, que
que é uma publicação da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, e por ser uma revista bem de negócios mesmo, que orienta os lojistas, tá? Aliás, é uma revista que ela não circula pelos clientes do supermercado, ela vai para a gerência, vai para os encarregados, para os donos da loja, né? Que é uma revista que orienta mesmo o profissional. Uma tiragem de 35 mil cópias, alta, né? E aí, assim, como era uma revista muito pesada, business mesmo e tal, né? Os caras, né, as pessoas que publicavam a revista queriam que a última página da revista fosse aquele respiro. Muita revista fez balado na Veja, né? E criou essa ideia. Criou essa ideia, você vê a Isto É, Carta Capital, né, todas elas assim com a última página, uma crônica para dar uma leveza. Uma leveza. Aí só que tinha uma coisa, né? O mote era o supermercado. Tinha que ser. Tinha de aparecer. Tinha de aparecer de alguma forma. Eu te juro, Marcelo, eu escrevi a primeira crônica pensando assim, eu vou escrever porque eles me convidaram, pagavam bem. Para você ter uma ideia, uma coisa que me atraiu também foi o seguinte, um dos cronistas da Super Hiper era o Moacir Scria. Falei, caramba, publicar no mesmo lugar que o Moacir Scria, deu até vergonha, eu posto de Guarulhos, o que é isso? Mas aí fiz o primeiro texto, tudo, né? E aí o engraçado é isso, você pensa, o que eu vou ter que ficar falando de supermercado? Eu vou mandar um e acabou. O engraçado é que depois você começa a perceber o seguinte, peraí, lembrei de uma história. Olha, certa vez vi tal coisa no supermercado, vou fazer outra. Daí a pouquinho você vê uma situação no supermercado, isso é uma crônica. Então, quando eu vi, rapaz, eu tinha assim, a revista saía uma vez por mês, tinha vários cronistas, quando eu vi eu já estava com 6, 7 anos na revista, e já tinha emplacado assim, umas 30 crônicas por mês, mesmo saindo uma vez só por mês. Tal. Tinha um conselho editorial, então se a crônica não fosse boa para eles, eles não publicariam. Né, tal. Então, assim, eu fiquei feliz com aquilo. Começou aqui, por outro lado, infeliz com esse aspecto da revista. Né? Ela não circulava entre as pessoas, ela ficava na sala da gerência. Mas são pessoas também. Talvez eles não lessem, né? Tem isso, né? Ótimo, são pessoas, concordo. São pessoas. Mas eu ficava imaginando, será que essas pessoas... Leem, ou deixa ali. Porque em 7, 8 anos de publicação na revista, eu recebi um e-mail de um leitor interessado. Oh, gostei, tá bom. Falei, caramba, eu acho que né, você fica com essa forte desconfiança de que o texto não é lido. Né? Ou se é lido meio assim, né, às pressas e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Né? Os direitos autorais eram meus. Eu falei, olha, é momento de juntar isso e fazer livro. E aí eu juntei e você... Para ver se pelo menos eu passo para o público que frequenta o supermercado, o povo lê e não fica na sala da gerência. Exatamente. Né? E aí, é claro, e quem é que não frequenta o supermercado? Né? E esse é o lado bacana também da coisa. Né? O supermercado pelo menos em tese, né, um ambiente democrático. Todo mundo precisa entrar no supermercado, todo mundo vai lá comprar. Então não tem história do supermercado. Você reconhece em algumas passagens. Assim, sim. Isso também eu acho bacana. E aí eu falei, bom, e aí ficou aquela coisa, como organizar ele. Né? Porque uma coisa é você ir soltando pela revista. Na medida que você escreve, você vai soltando lá. E outra coisa é você falar assim, bom, agora tem que fazer uma obra, né? Isso tem que ter um começo, um meio, fim, tem que ter uma unidade. Né? E aí que veio aquela ideia, né, de fazer pelas vozes, né, da narrativa. Né? Uma parte do livro chamada Eu, então, narrado em primeira pessoa, que não necessariamente precisa ter acontecido comigo, né? Mas é o eu. Né? Aí uma parte chamada Refletido, que são aquelas crônicas que você não prioriza um personagem, mas você vira muito mais um comentarista social, um comentarista de costumes e tal. Né? E a última parte, o outro, que seriam então os personagens que eu inventei, que pode ser até eu mesmo na roupa de um personagem. Né? Então, o outro. Quando você junta as três coisas, eu, refletido, o outro, a gente cai naquilo do Rimbaud, né, que ele fala que na poesia, eu é o outro. Então eu queria muito isso, assim, de dialogar com isso também, né, que um personagem, né, pode ser eu, né, ou que o eu pode ser um personagem, né, mas que, de alguma forma, né, para mim também isso é um ponto essencial da arte. Né, eu acho assim que o Ferreira Goulart ele costumava dizer o seguinte, né, que fazer do artista é construir-se fora de si mesmo. Eu quero crer sempre, né, que você se nutrir de arte é você trabalhar numa construção interior de um outro ser.
Quando eu me abro à arte, quando eu me abro a uma linguagem do outro e faço disso uma construção de mim, eu começo a perder preconceitos, eu começo a perder, né, assim, fronteiras de identidade, de nacionalidade, disso, daquilo, né? Começo a me abrir mais ao outro. Né? Eu acho que nós seríamos seres humanos muito melhores se nós aprendêssemos mais, né? Uns com os outros. Né? Que eu seja o outro, eu refletir o outro, que o outro esteja refletido em mim. Então, essa é a pegada do... E da revista foi quanto tempo escrevendo? 7, 8 anos. Foi de 2008 a 2015. Eu escrevi um tempo para a revista ZN, que circulava nas Sim, também tirava de 30 mil. E isso chama atenção, porque você fala, 30 mil pessoas vão ler, você fica com essa ilusão, essa expectativa. E aí eu pensei, bom, legal, vou escrever. Passei 10 anos, cara, escrevendo, era mensal. E no começo muito empolgado. Só que depois, no final, vai chegando aquela coisa de você fala, eu deixava aí, comecei a deixar sempre para o último dia, aí você puta, tem que escrever a crônica, começou a virar um peso diferente do teu, não pagava bem, então, aí você também conta, você cheio de outras coisas para fazer. Só que aí, cara, quando chegou 2017 para 2018 ali, eu comecei a escrever crônicas falando muito de política. Sim. E eles tinham lá no marketing da revista aquela ideia de que a revista circulava em alguns lugares e bairros da Zona Norte com mais intensidade, que eles falavam classe C e D. Classe social mesmo, eles definiam esse público-alvo. Igual leite, né? Tipo, ótimo, Pois é. E aí, cara, eu comecei a escrever muito sobre política. E assim, aí eu lembrei que você falou, recebeu um e-mail. Ao longo dos anos, assim, dos 7, 8 anos que eu escrevi, eu recebi 4, 5 e-mails. É legal, elogiando a crônica. Quando eu comecei a escrever sobre política, aí, cara, putz, aí começou a chegar vários e-mails. Assim, os caras reclamando, então, esse comunista que está escrevendo na revista. Aí eu percebi que o clima estava esquentando, porque o editor da revista me chamou numa conversa. A gente sempre falava por e-mail, aqui na revista tomar um café. Aí quando eu vi que ele estava querendo censurar, mas eu tenho tanta coisa para você escrever. Aí eu falei, bom, então chegou a hora de eu parar. Foi melhor assim. Mas legal, César. Muito bom esse papo, eu vou me estender mais, porque senão as pessoas assistem, né? Cansam de ver a gente. Mas eu tinha certeza que ia ser uma ótima conversa. Eu vou te pedir para encerrar então com um poema, mas aí eu queria fazer pedidos. Vamos lá. Porque o do rádio, você mandou ele lá na festa da Reformatória, está em vídeo gravado. Quem quiser ver nas redes sociais da editora pode ir lá. Eu vou falar para você, se você pode falar para nós. Esse poema que você citou aqui, da encomenda, que é um que eu gosto muito. Legal. Você fala para eles. Vou falar aqui, encomenda. Quando eu me for, peço cuidado de dizer ao maquiador como eu era. Fale a ele de minha leveza, de meu conceito de beleza e deixe tudo assim recomendado. Que não me ate a gravata, porque vivi a vida solta. Que não me enlute em traje social, porque nunca me apertei pelo pescoço ou me apeguei a colarinhos. Que não corrija a pose, porque sempre saí torto em todos os retratos. Que minha barba não faça, que meus cabelos não corte, nem os penteie em demasia, porque zelo jamais tive em excesso. E diga a ele que meu requiem é o rock and roll. Para o dia do último cortejo, fale aos amigos que aceito o riso, a reza, a flor, a vela, o afago, o beijo e tudo que for singelo, sincero, sim, porque sei o que pode ser meu quando me for. Que de mim aceitem o amor que deixo e o que comigo levo, o dia que for. Meu amigo, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Prazer sempre estar contigo. Igualmente, Marcelo, estou muito feliz com o convite. Esperava por esse papo, né? E muito bom que ele tenha acontecido aqui desse jeito. Então, que bom. E leiam César Magalhães Borba. É isso aí, É isso aí, meu cara. Acho que muito bom. Assim, não tem necessidade de cortes cerebros, porque foi ótimo.
Sim, sim. Gostei muito, César. Sabia que eu ia com você, o papo flui. É muito bom nisso. Contador de mentira, né? Mas o cara é mentiroso, é mais fácil.